Bom, pessoal, nossa aula de hoje é sobre reações de substituição. Nossa segunda aula já das reações de substituição. Ou seja, nosso título é Reações de Substituição 2. Nas reações de substituição, eu quero que você perceba uma coisa. Nós vamos estar entre o mais novo que tem a química e o mais antigo. A química, embora não tivesse esse nome, é uma ciência muito velha mesmo. Veja, o homem controlou a combustão, fazendo fogo. Com a combustão veio a panificação, reações para fazer pão, reações para alimentá-lo. Vieram logo depois as reações de saponificação, fazer sabão, se manter limpo. Caramba, fizeram álcool. Afinal de contas, uma cervejinha sempre foi um sucesso. Na antiguidade, cervejinha também era um sucesso. E tudo isso é em cima de reações de substituição. Ou seja, estamos aí com toda a química antiga. E hoje você me pergunta, o que temos de mais moderno? A comida industrializada, aonde, veja só, uma bala de morango, dificilmente ela tem morango. O que ela tem é essência de morango, um éster para fazer o gosto do morango. Então você precisa das reações de esterificação, que será um dos assuntos de nossa aula. Mas, antes disso, vamos ver um interessantíssimo depoimento sobre esterificação. O que dá sabor, o que dá aroma a frutas, carnes, queijos, é realmente um éster. Então, a partir daí, a indústria de alimentos começou a produzir esses ésteres a partir da esterificação para usar na produção de flavorizantes e aromatizantes. O que seriam esses flavorizantes e aromatizantes? Os flavorizantes são as substâncias que eles conferem sabor para os alimentos industrializados. E os aromatizantes, o aroma. Então, a partir daí é possível o quê? Você ter um suco de morango com sabor de morango, mesmo sem estar utilizando o morango. Então, com esses aditivos, os flavorizantes e os aromatizantes, você consegue produzir sucos industrializados, sorvetes com sabor de frutas, salgadinhos com sabor de churrasco, de presunto. E o que isso facilita? O que facilita é que as indústrias de alimentos possam ter uma gama muito maior de produtos com sabores que as pessoas conhecem. É muito mais aceito um suco de morango do que um suco de uma fruta ou de alguma coisa que você nunca ouviu falar. Bem, depois de tudo que você viu nesse depoimento, eu tenho certeza que você está especializado agora em aromatizantes, flavorizantes, entendeu como é que interagem o cheiro e o gosto. Bem, mas está na hora de finalmente a gente começar a trabalhar. Vamos para a nossa aula. Nós vamos começar com as reações de substituição, onde você vai trocar um halogênio por alguma coisa. Um derivado halogenado interagindo com uma base alcalina. Observe, nós temos aqui um derivado halogenado, um esquema RX. R é um radical, X é um halogênio. Reagindo com uma base alcalina, escolhemos o hidróxido de potássio, que quase sempre é a base alcalina de escolha. E agora, como é que eu vou raciocinar o que se forma? Bom, eu vou te dar o grande truque. O grande truque é pensar qual é o produto inorgânico que vai se formar. Você ouviu bem? Inorgânico. Você deve estar perguntando por que eu vou olhar o produto inorgânico se eu estou estudando orgânica. Mas é exatamente por isso. O composto inorgânico normalmente é mais simples, é mais previsível. Consequentemente, eu posso raciocinar melhor o que vai se formar. Praticamente o composto inorgânico está, desculpe a palavra, mas está pedindo pelo amor de Deus para ser formado. E aí, com as sobras, você monta o produto orgânico. Observa, vem comigo outra vez aqui no esquema. Gente, eu tenho aqui um halogênio, X. X é um halogênio, por exemplo, um cloro. Eu tenho aqui um potássio. Qual é a formação pedindo pelo amor de Deus? KX, por exemplo, KCl. Apareceu aqui? Está aqui, KX. Agora observe o que sobrou. Daqui saiu o X, sobrou o R. Com o X se combinou o K, logo sobrou a hidroxila. O que vai se formar? ROH. Está aqui, ROH. O que é ROH? Um álcool. Vamos ver um exemplo disso? Olha só.
cloreto de metila. Ou se você preferir, clorometano, tanto faz, com hidróxido de potássio. Olha o nosso truque. O que vai se formar? KCl, cloreto de potássio. O que sobrou? Sobrou o radical metil e sobrou a hidroxila. O que temos aqui? CH3OH, metanol. Sem problemas, e você chegou a um álcool. Vamos direto, então, agora para mais uma reação. Derivado halogenato, continuamos com o tema, com alcóxido ou fenóxido. Caramba, o que é alcóxido, o que é fenóxido? Alcóxido é como se fosse de um álcool, um sal de um álcool. Você vai tirar o hidrogênio e substituir normalmente por um sódio. Para um fenol, mesma coisa. Essa reação é importantíssima e é chamada normalmente de síntese de Williamson. O que o Williamson tem a ver com isso? Bom, o Williamson foi o autor da síntese, claro. Agora, o que ele estava tentando fazer? Isso nós vamos descobrir juntos. RX, um derivado halogenado, tá? Agora, olha só. Se fosse R1OH, isso aqui seria um álcool. Saiu o H, entrou um sódio. O que a gente tem que olhar? Descobrir o produto inorgânico que vai se formar. Novamente, está aqui pedindo, pelo amor de Deus, NaX, por exemplo, NaCl, por exemplo, um cloreto de sódio. E aí o que vai acontecer? Vai juntar esse R sobre esse O. Você vai ficar, então, com ROR1. Está aqui, ROR1. E o que isso lembra para a gente? Ah, não lembra, eu tenho certeza que você sabe. Isso aí é um éter, um oxigênio ensanduichado entre dois radicais. O interessante é que os radicais podem ser diferentes. Afinal, eles vêm de fontes diferentes. Um radical vem do derivado halogenado e o outro vem do alcóxido. Consequentemente, você pode montar o éter que você quiser. Ou seja, vê se você entendeu. O que o Williamson queria era conseguir qualquer éter. Era só você ter os reagentes adequados que você montaria a estrutura de qualquer éter. Não ficava preso a fazer éteres simétricos, onde um lado fosse igual ao outro. Vamos ver um exemplo de um éter assimétrico bastante simples. Clorometano, cloreto de metila, como você quiser. Aqui o alcóxido, o radical etil, o oxigênio. Se aqui fosse um hidrogênio, isso aqui seria o etanol. Tirei o hidrogênio, entrou um sódio. Você pode chamar, por exemplo, de etanolato de sódio. Na vai ligar com Cl, NaCl. E agora eu vou, como a gente diz brincando, juntar os cacos. Quem são os cacos? Tem um caco aqui que é um metil. E o caco aqui, bom, aqui é um caco maior. Um oxigênio ligado a um radical etil. Logo você vai ter metil, oxigênio, etil. O que é isso? Um éter, naturalmente, um éter assimétrico. Metano, ox, etano. Nossa próxima reação é derivado halogenado com cianeto alcalino. Bem, você já está percebendo que derivados halogenados são reagentes preciosos. São reagentes, desculpe o termo, são reagentes reativos, muito reativos e, consequentemente, muito úteis para a química. Agora, o segundo componente dessa reação, o cianeto alcalino, tem que ser tratado com extremo cuidado. Talvez, num filme ou num livro, você já tenha escutado alguém dizer que foi envenenado com cianeto, cianureto, cianeto de potássio, cianureto de potássio. Isso é um veneno absolutamente mortal. A ingestão dessa droga leva à morte em aproximadamente 30 segundos. No laboratório, então, todo cuidado é pouco, porque você vai estar manipulando um veneno poderoso. Bem, vamos ver o esquema dessa reação. Temos aqui o derivado halogenado, o RX, e aqui o KCN, cianeto de potássio, que é o tal do cianureto, que é mortal. Bem, nosso esquema já está pronto para funcionar. KX vai se formar. KX, por exemplo, cloreto, brometo de potássio. E o R vai se ligar ao grupamento CN. Lembra, como é que vai se ligar esse C ao N? Já tem uma ligação RC. Então a ligação CN tem que ser uma ligação tripla. Nitrogênio ligado por uma tripla. Lembra do nome disso? Isso é uma
nitrila. Ah, então é para isso que serve. Essa reação é feita para a obtenção de nitrilas. Observe esse RCN, o C está preso por tripla ao N, isso aqui é uma nitrila. Vamos ver um exemplo prático dessa reação? Observa aqui. Cloro, metano, cloreto de metila, KCN, cianeto de potássio. O que forma? KCl, cloreto de potássio. Está ele aqui. E CH3CN. Cuidado agora com o nome desse CH3CN. Repara, são 2 carbonos a cadeia carbônica. 2. Então não é metano-nitrila, é etano-nitrila, porque a cadeia é de 2 carbonos. O CH3 está ligado ao C. 2 carbonos, etil, etano-nitrila. Ok o nome? E vamos a uma próxima reação. Derivado halogenado com óxido de prata seco. Você deve estar se perguntando por que óxido de prata seco. Você só vai entender quando a gente vir a próxima reação, que é a do óxido de prata úmido. O óxido de prata seco é o que o nome está indicando. Óxido de prata sem água nenhuma. Então ele tem a fórmula que tem mesmo, Ag2O. Você lembra que prata é mais 1? Prata mais 1, oxigênio menos 2, consequentemente, Ag2O. Então, observa a reação. RX. Fizemos um truque aqui. Escrevemos AgOAg. Para fazer o Ag2O, mas eu quero individualizar cada prata. Repara, essa prata vai se combinar com esse X. Vai fazer um aleto de prata. E eu tenho a outra prata aqui. Logo, arrumei aqui outro RX. Que de esperteza, a gente escreve XR. De maneira que AgX... AgX, ou seja, na reação vão se formar 2 mols de AgX para cada mol de Ag2O. Você percebeu? E aí estão com 2 radicais livres. Os R's estão separados já do X. E eu tenho o oxigênio do Ag2O. Logo, observe a formação. ROR, um oxigênio ensanduichado por 2 radicais. Novamente, acabamos de formar um